Olá, querida amiga psicopedagoga! Hoje nós temos a nossa aula aqui incrível semanal, que eu sei que todas nós, quando estamos começando, nós temos essa dúvida e ela é muito corriqueira, é muito pertinente e acontece sim, porque quando nós estamos no começo nós não sabemos o que fazer. E hoje eu tenho aqui um tema que muitas me perguntam, me questionam de o que perguntar na primeira sessão, na entrevista inicial da família, ali com a família. Quais perguntas eu devo fazer? Se você tem essa dúvida também, se você está pensando em começar os seus atendimentos e não sabe o que perguntar, o que fazer nessa primeira sessão, fica aqui comigo até o final, porque eu tenho a certeza, querida, que esta aula vai te ajudar. E para você que já está aqui no YouTube, que você está acompanhando a aula completa, se você ainda não é inscrito no canal, já aperta aí e se inscreve, fazendo favor, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal e também já, se o tema está te interessando bastante, se você já gostou do assunto, já dá aquele joinha aí, aquele like aí para ajudar o nosso canal aí a crescer, né? E a nossa comunidade também. E outra coisa também, para você não perder as informações, todos os conteúdos que são publicados aqui neste canal, não esqueça também de ativar o sininho, porque assim o YouTube consegue mandar aí para você as notificações informando todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui para te ajudar. Combinadíssimo? Vamos aqui começar com a nossa aula, porque eu sei, gente, como eu sei? Porque eu também comecei, e acredite se quiser, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela bagagem, né? Aquela mochilinha, assim, toda a teoria, e muito culto, e muito isso e aquilo outro, mas na hora da prática, a gente não sabe o que fazer, né? Fica tudo bom quando a família chegar, né? Quando a família entra em contato, tudo bom? Querido, por onde eu vou começar? E não sabemos mesmo. Então é para isso que esta pessoa que vos fala aqui hoje trouxe esse conteúdo para te ajudar. Então vamos embora para o nosso conteúdo. Já vem sempre para as aulas com caderninho, vem com caneta, porque é sempre conteúdo que vai te agregar aí na sua prática clínica e te ajudar aí, a dar esse pontapé inicial para começar os seus atendimentos. Vamos embora, psico? Então, quando chega a família até você, quando eles entram em contato, nós precisamos ter um posicionamento. Eu sempre falo sobre isso aqui porque é muito importante. O posicionamento e a clareza da nossa profissão. E os pais entram em contato, o que eles querem muito de nós? A nossa escuta, um olhar humano para a situação que ele se encontra com o filho dele. Muitas das vezes quando se trata de crianças que vão aparecer aí para você. Então, a sua escuta precisa estar muito atenta. Desde o primeiro contato com a família, desde o primeiro momento que eles ligam para você, eu te mando uma mensagem ali no WhatsApp para falar um pouco sobre a queixa. Então, quando eles entram em contato, a primeira coisa que geralmente nós perguntamos é sobre a queixa. O que motivou a família a entrar em contato com você? Por que ela está entrando em contato com você? Porque às vezes a escola faz encaminhamento, o médico faz encaminhamento, o psicólogo faz encaminhamento. Mas às vezes a família também vai vir porque ela percebeu algo que não estava indo bem no filho. E às vezes até a família está perdida. Então nós precisamos ter a clareza da profissão e o nosso posicionamento ali bem estruturado, bem alicerçado, para que a família consiga também expressar ali os seus desejos, suas vontades, suas angústias, né, gente? Porque às vezes a família vem e ela quer ser ouvida. Então por isso que eu falo muito sobre a escuta. Mas o primeiro ponto, a primeira coisa que você deve fazer, além da escuta, você deve fazer o questionamento da queixa. Como se deu aquela queixa? Desde quando aconteceu? E abrindo um parênteses aqui, essa entrevista inicial, esse primeiro contato com a família, é muito diferente da sua entrevista da anamnese, mas que uma coisa complementa a outra. Por isso também que muitas das vezes, dependendo do andamento da conversa, eu já inicio a anamnese logo nesse primeiro contato com a família, porque é algo que eu vou ganhando ali no
decorrer da minha etapa da avaliação. Então, eu vou avaliar e já consigo ali naquele momento da entrevista inicial, eu já com essa minha escuta psicopedagógica, com esse meu olhar mais clínico, eu já consigo ali também iniciar ou, por que não, terminar a minha anamnese. Então, a primeira pergunta a fazer é sobre a queixa e ouvir atentamente e, se possível, se você conseguir, importante que consiga, já que às vezes a gente não consegue lembrar de todas as informações, é você anotar todos os pontos necessários ali que a família fala com você, para que você consiga, de fato, absorver tudo aquilo que eles estão falando, porque essa entrevista é muito importante para o seu parecer psicopedagógico, para depois você conseguir escrever um relatório para a família, para a escola, bem expressivo, mediante aquela queixa que foi trazida para você. Outro ponto que nós podemos analisar também e fazer a pergunta quando a família chega, quando nós estamos fazendo essa entrevista inicial, é perguntar como que ela chegou, quem que indicou, quem encaminhou, por exemplo. Às vezes aquela criança já passou por uma avaliação psicológica e no relatório final da psicóloga, do psicólogo, a criança precisou de um acompanhamento psicopedagógico. Então, aí eu também já peço para a família trazer todos os relatórios, trazer os laudos que compõem aquela criança, para que eu consiga também olhar sobre o olhar de outros profissionais que avaliaram aquela criança e entender um pouco mais sobre a queixa no olhar de outros profissionais também. Então, se às vezes aquela criança foi encaminhada por uma fono, a fono já está fazendo ali um acompanhamento, mas precisou também de uma intervenção psicopedagógica, então aquela família vai me trazer o relatório da fono, vai me trazer o laudo que a fono fez, e ali nós vamos conseguir fazer um trabalho em equipe. Por isso que é importante o trabalho da equipe multidisciplinar e a gente entender quais acompanhamentos essa criança ela já está fazendo, para que a gente consiga trabalhar juntos ali também. E também é importante nesse ponto saber se ele faz acompanhamento com o médico, se eles tomam medicação. Então tudo isso também já consta inclusive na anamnese. Então por isso que essa entrevista eu muitas das vezes, repito aqui para vocês, eu faço como se fosse 2 em 1. Né? E às vezes, dependendo, conforme a família vai me esclarecendo, vai me trazendo os dados daquela criança, às vezes a gente não consegue em 1 hora conversar tudo o que precisa ser conversado durante uma sessão de anamnese. Então, por isso que às vezes a gente consegue iniciar nessa primeira sessão e concluir numa próxima. Mas isso são casos específicos, não são todos os casos, né? Não são todos os casos que eu vou ficar. Oi, vou começar hoje e amanhã eu termino. Não, né? Então, assim, depende, tudo depende. Cada caso é um caso e a gente vai trabalhando naquela particularidade ali de cada paciente, de cada família também, ok? Então, se você já fez a pergunta para a família sobre a queixa, entendeu os acompanhamentos que ele faz e os encaminhamentos também necessários, você também pode questionar, falar para a família como funciona o seu trabalho. Sim, nessa primeira sessão precisa ter essa clareza, por mais que você já tenha falado por telefone, por mais que você já tenha conversado ali pelo WhatsApp. Então é importante você explicar o passo a passo novamente ali do seu trabalho e fazer-se entender, né, para que a família não tenha questionamentos lá na frente depois. Olha, ela não me falou. Ou vocês terem um impasse ali por uma falta de informação. Então, por isso que essa primeira sessão, que essa primeira entrevista, ela é muito importante para esse alinhamento, para essa triagem também. Então, ali você vai fazer, como a gente vai no médico, né? A gente, antes de ir para a sala do médico, a gente passa por uma triagem. Lá eles perguntam o quê? Olha, o que você está sentindo? Quais são os seus sintomas? Você tem alergia a alguma medicação? Teve isso, teve aquilo outro. Eles vão verificar a temperatura, vão verificar a pressão, os batimentos cardíacos.
é uma triagem. Então, com o nosso paciente, com o nosso aluno, o aprendente, funciona da mesma forma. Nós fazemos também uma triagem com eles antes de iniciar ali a avaliação de fato com o próprio paciente, né? Então a gente faz essa triagem ali, nós perguntamos tudo que envolve essa criança em questão de rotina, se é a queixa da escola, o que a escola questionou, por que a escola encaminhou, por que a escola pediu para trazer, para que isso tudo faça muito sentido para você lá no seu relatório, na sua devolutiva. Então, deixe muito claro o seu papel quanto psicopedagoga para a família também, tudo que será feito durante a entrevista, a avaliação e depois, se houver a necessidade de intervenção, como será essa intervenção, como serão as suas sessões, quanto tempo dura, o seu contrato, tudo isso deixe muito claro. Mas aqui no canal já tem vídeo falando sobre isso, aula completa para poder te ajudar aí acerca do contrato, acerca também de anamnese, enfim, eu só tô dando uma pincelada aqui porque como o nosso trabalho ele tem um protocolo avaliativo, então são sessões que uma coisa puxa a outra, queridos. Então, nada é por acaso. Então, uma sessão vai acaba puxando a outra. Então, por isso que é importante você ter muita clareza da sua profissão, você ter muita clareza do que vai fazer em cada sessão, para que você, por exemplo, se algo acontece, algum imprevisto acontece, você já sabe o que vai vir posteriormente. Você pode esclarecer isso para a família. E se por acaso a família questionar você posteriormente, você já avisou ali no começo, lá na sessão inicial. Então, retomando aqui os pontos do que perguntar na entrevista inicial. Nós falamos sobre a queixa, que nós precisamos perguntar sobre a queixa, o que você puder descobrir sobre a queixa, os comportamentos dessa criança nos seus mais devidos, diversos lugares, em diversas situações, o que você puder fazer para te ajudar é muito importante. Então, nessa entrevista você vai perguntar sobre a queixa, você vai perguntar sobre os encaminhamentos, sobre como que é a rotina dessa criança, se ele faz algum acompanhamento, se ele tem relatórios de outros profissionais da equipe multidisciplinar, que você vai ter aquilo ali também, o olhar de outros profissionais sobre aquele paciente, sobre as queixas que eles observaram também. Não que aquilo ali vai ser o seu ponto de partida, porque você vai ter o seu protocolo de avaliação, você vai ter ali a sua forma de avaliar e o seu olhar sobre o paciente. Mas é importante você ter sim esses outros relatórios para que você entenda o paciente sobre o olhar de outras áreas da fono, por exemplo, se há um atraso de linguagem. Então, se uma criança que tem um atraso de linguagem, se ela tem uma troca fonológica, tudo bom? Se é uma troca fonológica, você vai trabalhar com ela a consciência fonológica, o sonzinho das letras, vai fazer sentido para ela? Então, por isso que é importante você entender também o olhar dos outros profissionais dos seus diversos campos sobre aquele profissional. E se ele faz acompanhamento com o médico, se ele toma medicação também, porque às vezes a criança ela vai chegar ali no seu consultório, no seu espaço, e você vai fazer a avaliação e ela toma medicação, por exemplo, para um TDAH, né? Ela toma uma medicação para focar mais, para se concentrar mais, e aquele dia ela não tomou a medicação e você fez uma avaliação. Olha que importante isso. Você faz uma avaliação com aquela criança, uma avaliação que requer a atenção dela, que requer ali as funções executivas, e a gente sabe que para isso acontecer, a atenção e a concentração precisam estar um tanto quanto alinhadas. Então, se você sabe que a criança toma medicação e aquele dia ela não tomou, pode ser que isso também tenha prejudicado o desenvolvimento dela ali naquela sua sessão avaliativa. Então, tá vendo como é importante nós observarmos até essas coisas que parecem ser mínimas,
mas que fazem toda a diferença. Então você sabe sobre a queixa, você entende que essa criança, se ela foi encaminhada por uma escola, se ela foi encaminhada por um outro profissional, se você tem os relatórios, você pode também olhar e ver o que esses outros profissionais têm a dizer daquele paciente, você consegue entender a rotina dele, você consegue ter um outro olhar sobre aquele paciente e aí você também consegue passar para a família a clareza da sua profissão para que lá na frente eles não te cobrem algo que você não deixou claro, que você não falou, para que não tenha aí um acidente de percurso, né? Não venha ter aí um impasse ou até um ruído na sua comunicação. Então é muito importante ter esses pontos aí alinhados, minha gente, para que o seu atendimento a partir dali ele possa fluir e fluir de uma forma muito profissional e com excelência também. Muito bem, Brasil. Essa foi a nossa aula de hoje e eu tenho certeza que você que ficou aqui até o final curtiu, gostou e já deixou o seu joinha, já está inscrito neste nosso bate-canal e ativou também o sininho, né, minha gente? Porque tem que ativar o sininho, né? Tudo bom? Tem que ativar, tem. Aí já ativou também o sininho. Mas eu quero dizer também uma coisa, se você tem alguma dúvida, se alguma coisa ficou aí, uma interrogação para você nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu volto com uma aula explicando tudinho para você nos seus mínimos detalhes. E se você tem alguma sugestão de tema também, pode deixar aqui nos comentários que a gente volta com aula explicativa aqui para te ajudar aí a sair do casulo, a bater as suas asas e voar e, enfim, começar o seu negócio mesmo com pouco que você tem e mesmo que seja recém-formada também e sem experiência, porque é para isso que nós estamos aqui, Brasil. Ok? Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui comigo até este momento para essa aula. Eu tenho certeza que não perdeu nada e só tem muito que agregar aí para você. E eu te aguardo, pessoinhas, na nossa próxima aula. Até breve!